Gente, então vamos lá, né? Nós vimos que os espermatozoides, eles são produzidos aqui, ó, nos testículos. Depois, eles vêm aqui para o epidídimo, onde eles vão terminar o seu processo de maturação e vão ficar armazenados. Quando o homem ele é estimulado sexualmente e vai ocorrer a ejaculação, esses espermatozoides que estão aqui no epidídimo, eles vão migrar ao longo desse ducto ou desse canal que nós chamamos canal deferente, em direção à uretra para serem eliminados, certo? Então, qual é a função do ducto ou do canal deferente? A função do canal deferente é transportar os espermatozoides para a uretra, né? Na hora da ejaculação. E eles também vão ter uma outra função, que é a função de absorver aqueles espermatozoides que não foram eliminados pela ejaculação, certo? Então, como eu tinha dito anteriormente, esses espermatozoides que não foram eliminados, eles vão ser absorvidos ao longo desse canal ou ducto deferente e ficam circulando por lá em torno de 44 dias até serem absorvidos, certo? E também é no canal deferente que ocorre um processo que nós chamamos de vasectomia, certo? Aqui, ó. A vasectomia é o processo, é o método contraceptivo no qual o homem ele faz um corte nesse canal ou no ducto deferente para impedir a chegada do espermatozoide na uretra para ser eliminado, certo? Então aqui, ó, eu tenho mais uma vez o esqueminha do meu sistema reprodutor e aqui eu tenho mostrando para vocês, ó, o meu canal deferente, o meu ducto deferente, e esse canal deferente ele sofre um corte e esse corte ele impede que os espermatozoides eles saiam do epidídimo e sejam eliminados aqui pela uretra, certo? A luz que eu ouvi falar que o homem que faz vasectomia ele fica impotente. Eu ouvi falar que o homem que faz vasectomia ele não produz mais espermatozoides. Gente, tudo isso é lenda urbana, certo? E isso não é o que acontece. O homem que faz vasectomia, ele consegue ter uma vida sexual ativa, não causa impotência. Esse homem, ele continua sim produzindo os espermatozoides, só que esses espermatozoides, eles não vão ser mais eliminados durante a ejaculação. Quando o homem ejacula, esse sêmen, ele não vai conter mais espermatozoide. Ele vai conter somente os líquidos dos quais eles são formados, mas o espermatozoide, não. Tudo bem? Então, quem tiver interesse de fazer vasectomia, pode fazer tranquilo. É uma cirurgia bem simples, faz lá um cortezinho ó, nos ductos deferentes e fica tudo certo. Esses espermatozoides eles não vão ser eliminados na ejaculação, mas vão ser absorvidos ao longo desse canal, certo? São absorvidos pelo próprio corpo. Tudo bem? Gente, então depois que os espermatozoides eles saem do epidídimo, vêm em direção ao canal deferente, eles vão passar por uma vesícula que está situada abaixo da bexiga, que é chamada de vesícula seminal, certo? Essa vesícula seminal, ela vai produzir um líquido alcalino, no qual os espermatozoides eles vão se nutrir. Esse líquido alcalino, ele é rico em um carboidrato chamado de frutose, certo? Eles necessitam de carboidratos por quê? Porque os espermatozoides eles apresentam mitocôndrias e as mitocôndrias elas necessitam de energia para realizar suas atividades, certo? Então os espermatozoides, como eles têm um flagelo, esse flagelo ele precisa nadar bastante para conseguir alcançar o óvulo. Ele tem que se nutrir e essa nutrição é feita através do líquido que está presente nessa vesícula seminal, que tem um pH alcalino, certo? Aqui, ó, a localização da vesícula seminal. Os espermatozoides vão passar por aqui, vão se banhar nesse líquido alcalino e vão se nutrir do carboidrato
frutose. A luz, que carboidrato é açúcar. Frutose é o açúcar da fruta. É doce? Não sei. Mas que alguém descobrir, me conte, certo? Então, gente, função da vesícula seminal, nutrir os espermatozoides. Lembrando que a vesícula seminal, ela faz parte da composição do sêmen. Então, até aqui eu já tenho, compondo o sêmen, espermatozoides e o líquido seminal, certo? Vamos adiante. Depois que passa pela vesícula seminal, que os espermatozoides eles já estão lá junto com esse líquido, eles vêm bem nutridos, eles vão cair, gente, no próximo órgão, que é chamado de próstata. A próstata, ela também tá aqui, ó, abaixo da bexiga, ó, certo? Por isso que quando os homens, eles chegam depois dos 40 anos, é importante que eles façam o exame de toque, o exame de próstata, que é tão temido por alguns, sofre tanto preconceito por outros, mas que é de extrema necessidade, certo? Tá aqui, ó, o toque, o exame de toque da próstata, certo? A próstata, ela também é de fundamental importância, certo? Porque a próstata, ela vai criar o líquido, que é o líquido prostático, e esse líquido prostático, ele vai fazer o quê? Ele vai blindar os meus espermatozoides. Ele vai blindar os espermatozoides, deixando esses espermatozoides protegidos. Mas protegido de quê, Alusca? Ele vai proteger os espermatozoides da acidez vaginal. Os espermatozoides, se eles entrassem em contato sem nenhuma proteção direto com a vagina, eles não iriam sobreviver, porque a vagina ela tem um pH extremamente ácido. Então, para evitar que o espermatozoide, ao entrar em contato com a vagina, ele morra e não ocorra a fecundação, a natureza fez com que a próstata desse um banho e alcalinizasse esses espermatozoides, certo? Então, a função da próstata é proteger, alcalinizando os espermatozoides, certo? Produz aí o líquido prostático, que vai neutralizar a acidez vaginal. Também vai dar essa mobilidade aos espermatozoides, é uma função secundária, mas se de repente você for perguntado, você disse que ele também dá mobilidade aos espermatozoides, certo? E o pH é em torno de 8,1 a 8,4, que é um pH alcalino, que é o pH que é necessário para que os espermatozoides eles estejam protegidos contra a acidez. Tanto faz o pH da tomate, é praticamente o mesmo pH vaginal, um pH ácido. E os espermatozoides eles não sobrevivem a esse pH, por isso que a próstata tá aí para fazer essa função de alcalinizar esses espermatozoides, certo? Então vamos lá. O sêmen ele é composto de espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático, certo? É formado por esses três componentes. Na hora que o homem ele ejacula, ele está ejaculando e eliminando essas três substâncias: líquido seminal, líquido prostático e espermatozoides. Se o homem tiver feito vasectomia, ele vai ejacular liberando líquido seminal e líquido prostático, não libera espermatozoides. Não é assim? E depois da glândula prostática, dando continuidade, nós vamos ter a glândula chamada de bulbo uretral ou chamada de glândula de Cooper. Esse nome tá em desuso, mas possa ser que vocês encontrem ainda em algum lugar por aí, certo? Quando o homem ele tá bem excitado, ele tá bem preparado para o ato sexual, ele percebe que sai uma secreçãozinha lá da cabeça da glande. E essa secreção é uma secreção produzida por essa glândula bulbo-uretral, ó. Aqui tá localizada, tá vendo? A glândula bulbo-uretral, que é a glândula que vai produzir essa secreção, que vai lubrificar o canal da uretra, aliás, que vai facilitar
a mobilidade dos espermatozoides, certo? Além também de deixar a uretra limpa, sem nenhum resquício de urina, uma vez que a uretra vai ser aquele canal comum, tanto a ejaculação quanto a eliminação de urina, certo? Então, quando você estiver aí na sua casa, você estiver excitado, pronto para amar, você vai perceber que vai sair essa secreção, e essa secreção você vai lembrar que ela é produzida pela glândula bulbo-uretral, pela glândula de Kolbe, que ela tem essa função de lubrificar esse canal, o canal da uretra, para permitir a passagem belezinha dos espermatozoides e deixar ela limpinha, livre de vestígios de urina, certo? E aqui nós temos, gente, a uretra, certo? A uretra, ele é no sistema reprodutor masculino, ele é um canal que vai ser comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário, certo? A gente percebe aqui, ó, que essa uretra, ela passa por dentro do pênis, certo? E ela vai ser comum ao sistema excretor, que é por onde o homem ele elimina a urina, e vai ser comum ao sistema reprodutor, que é por onde ocorre o processo de ejaculação. A luz, eu posso urinar e ejacular ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque a uretra é uma só. Ela vai ser dividida para os dois sistemas. No sistema reprodutor feminino, nós vamos ver que isso acontece. No masculino, não. Tudo bem? Então, a uretra é o canal de eliminação do sêmen e o canal de eliminação da urina, dependendo do sistema que nós estivermos estudando, certo? E aqui nós temos o pênis, que é o órgão copulatório masculino, que é aquele órgão que, quando ele é bem tratado, quando ele é estimulado, ele vai se tornar ereto devido à entrada de sangue no seu interior, certo? O pênis, ele é formado, gente, pela glande, certo? Que a gente chama de cabeça do pênis, né? Vulgarmente, a gente chama popularmente. Aí tem a coroa, tem o prepúcio, que algumas pessoas têm mais, outros têm menos. Aí tem que fazer aquela cirurgia que a gente chama de cirurgia de fimose, né? Isso. E aqui, ó. O pênis, ele é formado pelos corpos cavernosos, que é o corpo cavernoso, é esse corpo que está interno, certo? Ele recebe cerca de 95% do sangue durante a excitação. E aqui nós temos, ó, o corpo esponjoso, que está localizado aqui nessa região, que a gente chama de cabeça do pênis, a glande, né? Que é aquela região que tem uma maior sensibilidade quando estimulado sexualmente, certo? E aqui, essa divisãozinha, que é por onde ocorre a ejaculação propriamente dita, nós chamamos de fossa navicular, certo? Então, o pênis, ele vai ser dividido nessas três regiões, ó. Corpo cavernoso, corpo esponjoso, fossa navicular. Ok? Aqui a gente tem o desenho mostrando, ó, a glande, certo? Que é formada pelo corpo esponjoso. Aqui eu tenho os corpos cavernosos, que é onde ocorre a maior parte da excitação, porque recebe cerca de 95% de sangue. E aqui é onde acontece que os homens fazem aquela famosa cirurgia de fimose, certo? Gente, aqui, pra gente encerrar, nós temos, ó, o prepúcio, que é aquele excessozinho de pele que fica na glande. E esse excessozinho de pele, ele deve ser removido, certo? Os judeus, eles chamam de circuncisão, que é a cirurgia que remove o prepúcio em torno da glande. Aqui a gente chama de cirurgia de fimose. Os meninos têm que fazer cirurgia de fimose, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Deixe seu like, curta o canal e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês.